noite. Bom, vamos aqui para mais uma live hoje. Hoje é sobre Manuel Bandeira, o cidadão de Passárgada. Sempre deixamos um tempo para os convidados que forem surgindo, mas se ninguém apareceu ainda por enquanto, estamos com 37 minutos, segundos. Eita, 37 segundos, não são minutos. A ideia é fazer uma live não muito longa. E, bom, não sei se haverá ouvintes. Enfim, faremos a live. Vamos esperar mais 45 segundos e vamos começar. Depois salvaremos no canal e depois vamos também deixar salvo aqui no Facebook. É isso. Bom, preparando para começar e já iniciando. Bom, Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho, Manuel Bandeira, nasceu no Recife 19 de abril de 1886. Doente dos pulmões em fins de 1904, o autor abandona os estudos de arquitetura e se entrega a uma longa peregrinação por lugares de bom clima em busca de repouso, de cura. E começa a exercer atividade literária, publicando versos e crônicas. Desde 1912, Manuel Bandeira empregava o verso livre, isso antecipando-se às conquistas modernistas de 22. Manuel Bandeira foi professor de literatura no Colégio Pedro II entre os anos de 1938 e 1943 e literatura hispano-americana na Faculdade de Filosofia da Universidade do Brasil. Em 1940, foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras. Manuel Bandeira faleceu no dia 13 de outubro de 1968. Quer dizer, né, daqui a 10 dias se completarão 52 anos da morte de Manuel Bandeira. Eu, às vezes, escolho aqui o tema, né? Era para ter sido semana passada essa live, desculpa, sobre Manuel Bandeira, mas acabou que não fizemos e resolvemos fazer agora apenas. E sempre acontece, né? Não é a primeira vez que acontece umas coincidências de datas como essa. Bom, toda a vida de Manuel Bandeira está como que refletida na sua poesia. Talvez não exista na literatura de língua portuguesa exemplo maior de transposição para o plano artístico de uma experiência pessoal com a mesma consistência e igual intensidade. Tudo que eu falei até agora, a gente teve como fonte um livro, coleção, esse aqui, ó, coleção Melhores Poemas, organizado por Francisco de Assis Barbosa. Bom, além dos livros de poesia, também teve os livros de crônicas. O primeiro livro do Manuel Bandeira foi publicado em 1917, quer dizer, 5 anos antes da Semana de Arte Moderna, e ainda antes da semana teve mais um livro de poesia, o Carnaval, que é de 1919. Aí depois vem uma sequência de livros já posterior à semana, né? Então, Ritmo Dissoluto, Libertinagem, de 1930. Nesse livro tem 2 poemas
que a gente vai ler aqui na live, Evocação do Recife, Vou-me embora para Passágada. Estrela da Manhã, Lira dos 50 anos, Belo Belo, Mafuado Malungo, Opus 10, Estrela da Tarde e Estrela da Vida Inteira, que foi publicado em 1968, que foi o ano da morte do poeta. Além disso, teve ainda em prosas, né, crônicas, começando a primeira em 36, que é a Crônica da Província do Brasil, e vai em seguida com Guia de Ouro Preto, Noções de História da Literatura, Autoria das Cartas Chilenas, Apresentação da Poesia Brasileira, Literatura Hispano-Americana, e mais por final, Crônicas Inéditas 1, Crônicas Inéditas 2, que foram publicados em 2009, já livro póstumo, né? O primeiro poema aqui que eu vou ler é Ares Fênix, que é assim: a força da doçura, a força da doçura, a força da poesia, a força da música, a força das mulheres e das crianças, a força de Jesus, o Cordeiro de Deus. Evocação do Recife é um poema que fala muito sobre a infância do Manuel Bandeira na sua cidade natal. Então o poema é assim: Evocação do Recife. Recife, não a Veneza americana, não a Mauriticidade dos armadores das ilhas ocidentais, não o Recife dos mascates, nem mesmo o Recife que aprendi a amar depois, Recife das revoluções libertárias, mas o Recife sem história nem literatura, Recife sem mais nada, Recife da minha infância, a Rua da União, onde eu brincava de chicote queimado e partia as vidraças da casa de Dona Ninha Viegas. Totônio Rodrigues era muito velho e botava um piscinê na ponta do nariz. Depois do jantar, as famílias tomavam a calçada com cadeiras, mexericos, namoros, risadas. A gente brincava no meio da rua, os meninos gritavam: Coelho sai, não sai. À distância, as vozes macias das meninas politonavam: Roseira, dá-me uma rosa, craveiro, dá-me um botão. Dessas rosas, muita rosa terá morrido em botão. De repente, nos longos da noite, um sino, uma pessoa grande dizia: Fogo em Santo Antônio. Outra contrariava: São José. Antônio Rodrigues achava sempre que era São José. Os homens punham o chapéu, saíam fumando, e eu tinha raiva de ser menino porque não podia ir ver o fogo. Rua do União, como eram lindos montes das ruas da minha infância. Rua do Sol. Tenho medo que hoje se chame de Doutor Fulano de Tal. Atrás de casa ficava a Rua da Saudade, onde se ia fumar escondido. Do lado de lá era o cais da Rua da Aurora, onde se ia pescar escondido. Capiberibe, Capiberibe. Lá longe o sertãozinho de Caxangá, banheiros de palha. Um dia eu vi uma moça não ia no banho. Fiquei parado, coração batendo, ela se riu. Foi o meu primeiro alumbramento. Cheia, as cheias, barro, boi morto, árvores, destroços, redemoinho sumiu. E nos pegões da ponte, do trem de ferro, os caboclos destemidos e jangadas de bananeiras. Novenas, cavalhadas, e eu me detei no colo da menina e ela começou a passar a mão nos meus cabelos. Capiberibe, Capiberibe, Rua da União, onde todas as tardes passava a preta das bananas com um chale vistoso de pano da costa. E o vendedor de rolete de cana, o de amendoim que se chamava Midubim, e não era torrado, era cozido. Me lembro de todos os pregões, ovos frescos e baratos, 10 ovos por uma pataca. Foi há muito tempo. A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros, vinha da boca do povo, na língua errada do povo, língua certa do povo.
porque ele é que fala gostoso português do Brasil, ao passo que nós o que fazemos é macaquear a sintaxe luzida, a vida com uma porção de coisas que eu não entendia bem, terras que não sabia onde ficavam. Recife, Rua da União, a casa de meu avô. Nem pensei que ela acabasse. Tudo lá parecia impregnado de eternidade. Recife, meu avô morto. Recife morto. Recife bom. Recife brasileiro como a casa de meu avô. Esse é um poema que fala muito da infância do poeta, né? Do Manuel Bandeira. Outro em seguida aqui é Desencanto. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecho meu livro se por agora não tens motivos nenhum de pranto. Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão, dói-me nas veias, amargo e quente, cai gota a gota do coração. E nestes versos de angústia rouca, além dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca. Eu faço versos como quem morre. Por conta da doença, né, do Manuel Bandeira, com quem ele conviveu com essa doença, né, tuberculose, por 50 anos. Então, muitos dos poemas têm uma temática melancólica nos poemas. Né? Isso é em função do que ele passou com a doença, pelo período todo que ficou tendo que tratar dela. Poema do Beco. Que importa a paisagem, a glória, a Bahia, a linha do horizonte. O que eu vejo é o beco. Esse poema do Beco, um poema que foi primeiro escrito, e depois ele tem ainda outras canções do Beco. E eu escolhi para ler aqui a última canção do Beco, que essa última canção do Beco faz menção a esse outro poema aqui, Poema do Beco, que é um dístico, né? São 2 versos apenas. Então essa última canção do Beco faz menção ao poema do Beco. Então é assim, ó, última canção do Beco. Beco que cantei num dístico cheio de elipses mentais, beco das minhas tristezas, das minhas perplexidades, mas também dos meus amores, dos meus beijos, dos meus sonhos. Adeus para nunca mais. Não demoli esta casa, mas meu quarto vai ficar, não como forma imperfeita neste mundo de aparências, vai ficar na eternidade, com seus livros, com seus quadros, intacto, suspenso no ar, beco de sarças de fogo e paixões sem manhãs. Quanta luz mediterrânea, no esplendor da adolescência, não reoleu nestas pedras, o orvalho das madrugadas, a pureza das manhãs, beco das minhas tristezas, não me envergonhei de ti. Foste rua de mulheres? Todas são filhas de Deus. Dantes foram carmelitas e eras só de pobres, quando pobre vim morar aqui. Lapa, Lapa do desterro, Lapa, Lapa que tanto pecais. Mas quando bate 6 horas, na primeira voz do sino, como na voz que anunciava a Conceição de Maria, que graças angelicais. Nossa Senhora do Carmo, lá de cima do altar, pede esmolas para os pobres, para mulheres tão tristes, para mulheres tão negras, que vêm nas portas do templo de noite se agasalhar. Beco, que nasceste à sombra de paredes conventuais, és como a vida que é santa, apesar de todas as quedas. Por isso te amei constante e canto para dizer-te adeus para nunca mais. Então esse poema foi escrito na hora do jantar, mais ou menos na véspera de se mudar da Rua Moraes e Vale, às 6 da tarde. Mas ele tinha acabado assim de arrumar os troços de mudança e cair exausto na cama. A história mais detalhada sobre como surgiu esse poema está aqui, ó, nesse livro, Coleção de Poemas, Manuel Bandeira, né? Francisco de Assis Barbosa. O próximo poema foi um poema lido e tem uma grande importância para o modernismo, né? Foi um poema lido
na semana de 22, né? E o nome do poema Os Sapos. Enfunando os sapos, saem da penumbra aos pulos, os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra, não foi, foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano, aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Vede como prima em comer os hiatos, que arte! E nunca rimos termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Pai, por 50 anos que lhes dei a norma, reduzi sem danos a formas a forma. Clame a saparia em críticas céticas, não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urro sapo boi, meu pai foi rei, foi, não foi, foi, não foi. Brada em um assomo o sapo tanoeiro, a grande arte é como lavor de joelheiro, o bem de estatutário, tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros, sapos pipas, o mal em si cabe, falam pelas tríflapas, sei, não sabe, sabe. Longe dessa grita, lá onde mais densa a noite infinita, veste a sombra imensa. Lá, fugido ao mundo, sem glória e sem fé, no peral, profundo solitário é. Que soluças tu, transido de frio, sapo cururu da beira do rio. Esse poema faz uma crítica ao parnasianismo, né? Ao parnasiano, e traduz um movimento, né? De arte modernista que rompe com essa tradição literária, né? Do verso medido e tudo mais. O próximo poema é Noite Morta. Junto ao poste de iluminação, os sapos engolem mosquitos. Ninguém passa na estrada, nem um bêbado. No entanto, há seguramente por ela uma procissão de sombras, sombras de todos os que passaram, os que ainda vivem e os que já morreram. O córrego chora a voz da noite, não desta noite, mas de outra noite. Esse poema, segundo eu estava vendo aqui na pesquisa, foi escrito em Petrópolis em 1921. Então esse poema tem quase 100 anos, né? Tem 99 anos e continua tão moderno. Aquele poema anterior, dos sapos, foi escrito em 1918, quer dizer, tem 102 anos. E é um poema moderno, hoje ainda. Então isso demonstra muito como a qualidade, né, do texto ela sobrevive, né, com os grandes poemas, né, os grandes poemas, os grandes poetas, e passam para a posteridade, né, e podem ser lidos hoje como se hoje fossem escritos, né, como esse, um poema que tem quase 100 anos, como esse Noite Morta. Um outro poema tem muito a ver com a doença, né, do Manuel Bandeira, tuberculose, que o poema é Pneumotórax, febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. Uma vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33, 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. O médico não dá muitas esperanças para o tratamento, né? Esse tratamento é feito para se curar, né, da tuberculose. A tuberculose é uma doença que matava muito por esse período. Eu estava aqui fazendo nota de rodapé, estou fazendo pesquisas de árvore genealógica e descobri que
trisavô meu, chamado Arthur. Arthur, ele morreu de tuberculose aos 35 anos. Então, nessa época que ele descobriu a doença em 1904, então era uma época que era uma doença que matava muito. Esse meu trisavô nasceu em 1860 e morreu em 1895. Era Arthur Alberto Machado o nome dele. Bom, vamos seguir aqui. Poética. Esse poema aqui é muito significativo e muito atual, principalmente hoje, quando com a facilidade de internet, com outras coisas, todo mundo escreve, todo mundo agora resolveu meio que se intitular, se intitular poeta, né? Então esse poema aqui é bem interessante, faz uma crítica bem interessante. Poética. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público, com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Bom, agora vou entremear aqui com um poema meu que tem um pouco a ver com essa questão desse poema chamado Poética. Eu tentei achar, porque eu tenho absoluta certeza que eu tenho um poema chamado Poética também, mas eu não achei aqui nos meus arquivos. Mas esse aqui também tem a ver. Esse poema foi publicado no livro Sala de Espera, de 2003. O nome é Declaração de Princípios. A poesia precisa do chão, sentir na carne o frio que sente os mendigos, abraçar os oprimidos. A poesia precisa respirar, soltar-se das amarras, pisar na grama dos censores. A poesia precisa tomar vergonha na cara e se perpetuar como arte. O próximo poema, Momento no Café, um poema que também tem um poema meu, com outro título, mas que segue um pouco a mesma temática do poema do Manuel Bandeira. Então é Momento no Café. Quando o enterro passou, os homens que se achavam no café tiraram o chapéu maquinalmente. Saudavam o morto distraídos. Estavam todos voltados para a vida, absortos na vida, confiantes na vida. No entanto, se descobriu num gesto largo e demorado, olhando o esquife longamente. Este sabia que a vida é uma agitação feroz e sem finalidade, e que a vida é traição, e saudava a matéria que passava, liberta para sempre da alma extinta. É um poema bem melancólico, né? E eu escrevi esse aqui, ó, São Pedro da Serra. Um enterro descia a rua. Um homem carregava uma coroa de flores. Saudades, esposa, filhos e netos. A chuva não incomodava o morto. As colinas não vigiavam o cortejo. Ocupavam-se com o flerte frenético das nuvens. Os carros parados na contramão. A vida seguia indiferente, sem se importar com o morto. Os homens bebiam no bar, as mulheres arrumavam as vitrines, os meninos jogavam bola. O morto não interrompia o curso das horas. Não percebia-se nenhuma diferença no vento ou na correnteza das águas pelas pedras. O morto era o único ausente. Ninguém compartilhava da absoluta solidão que sentia. Bom, esse meu poema aqui foi escrito, como tem o próprio título, né? São Pedro da Serra,
a partir de uma situação de um enterro que eu vi mesmo. Eu fui a São Pedro da Serra para um evento de literatura e eu, mania de chegar muito sempre cedo nos lugares, cheguei bem cedo. Fiquei andando lá um pouco, era um sábado, então eu vi um enterro descendo a rua, estava chovendo mesmo, e tinha uma colina perto, um morro perto, né, com umas nuvens baixas, e, e era isso que eu percebi aqui, né, que a chuva não incomodava o morto, as colinas não vigiavam o cortejo, e tudo seguia em frente, né, os homens bebiam no bar, as mulheres arrumavam as vitrines, os meninos jogavam bola, como no poema aqui do Manuel Bandeira, né, um momento no café, que os homens se achavam no café, tiraram o chapéu automaticamente ou maquinalmente, como está no poema, e saudavam o morto distraídos. Eles estavam distraídos. E todos estavam voltados para a vida, absortos na vida. E o morto era o único que não estava ali, né? A mesma coisa em São Pedro da Serra, com esse poema que eu escrevi depois, muitos anos depois. E eu realmente eu nem não lembrava, não conhecia esse poema do Manuel Bandeira. E agora fazendo a pesquisa aqui para escolher os poemas para a live, eu vi a semelhança. Né? Profundamente é o próximo aqui. O próximo poema, o título é Profundamente. Quando ontem adormeci na noite de São João, havia alegria e rumor, estrondos de bombas, luzes de bengala, vozes, cantigas e risos ao pé das fogueiras acesas. No meio da noite despertei. Não ouvi mais vozes nem risos, apenas balões passavam errantes. Silenciosamente, apenas de vez em quando, o ruído de um bonde cortava o silêncio como um túnel, onde estavam os que há pouco dançavam, cantavam e riam ao pé das fogueiras acesas. Estavam todos dormindo, estavam todos deitados, dormindo profundamente. Quando eu tinha 6 anos, não pude ver o fim da festa de São João porque adormeci. Hoje não ouço mais as vozes daquele tempo. Minha avó, meu avô, Totônio Rodrigues, Tomásia, Rosa. Onde estão todos? Estão todos dormindo. Estão todos deitados, dormindo profundamente. Eu tinha um poema também que eu não achei, que conta mais ou menos uma coisa bem parecida. E de novo, né? As coincidências assim de eu não. Eu escrevi esse poema lembrando de uma história de um domingo em que eu botei a famosa roupa de domingo e cochilei no final da tarde, 4 horas, 5, e acordei, já era de noite, já era domingo, muito tarde da noite. Eu calculo que eu tinha 4, 5 anos. E aquilo é interessante como ficou essa memória, né? Como se aquele domingo não tivesse existido aquela noite. Eu não sei, talvez a gente estivesse se preparando para passear ou para sair, mas sei que eu dormi e não aconteceu nada daquilo que talvez estivesse programado para ser feito. E algumas daquelas pessoas daquele dia não estão mais hoje também aqui. Então acho que dormindo profundamente é. Eu não achei o poema. Eu agora vou procurar depois com mais calma, porque tem muito a ver com esse poema do Manuel Bandeira. Agora eu dei o título da live, né, de Manuel Bandeira, cidadão de Passagarda. Né? Em função de tudo o problema que ele teve de saúde, então ele criou esse mito aqui de Passagarda. Então o nome do poema é Vou-me embora para Passagarda. Vou-me embora para Passagarda. Lá sou amigo do rei, lá tenho a mulher que eu quero, uma cama que escolherei. Vou-me embora para Passagarda. Vou-me embora para Passagarda. Aqui não sou feliz. Lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, louca de Espanha, rainha falsa demente,
venha ser contraparente da nora que nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro bravo, subirei no pau de selo, tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de um menino Rosa vinha me contar. Vou embora para Passágada. Em Passágada tem tudo. É outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático, tem alcaloide à vontade, tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá, sou amigo do rei. Terei a mulher que eu quero na cama que escolherei. Vou-me embora para Passágada. Bom, ele tinha uma tristeza e criou isso, né? Criou toda uma aventura por tudo que ele não pôde fazer pela questão da doença, né? E eu descobri aqui nesse livro, aqui, né, no finalzinho, um poema, uma invasão, né? E o nome é Primeiro Dia Útil, porque foi escrito provavelmente aqui num dia útil do ano, primeiro dia útil do ano, e andando aqui pelo centro de Cabo Frio. Um poema bem curto, são 8 versos. Então é assim, ó, primeiro dia útil. Atravessa o centro pela rua Érico Coelho para conferir as ruínas da casa de Volney. A chuva escorre pela marquise enquanto Roberto Carlos canta no cortejo solitário. Os pastéis esfriam nas vitrines. E para encerrar, um poema do Manuel Bandeira chamado Programa para Depois de Minha Morte. Que tem uma citação aqui do Guimarães Rosa. Então vamos lá. Programas para Depois de Minha Morte. Esta outra vida de aquém túmulo, Guimarães Rosa. Depois de morto, quando eu chegar ao outro mundo, primeiro quererei beijar meus pais, meus irmãos, meus avós, meus tios, meus primos. Depois irei abraçar longamente uns amigos, Vasconcelos, Orvale, Mário. Gostaria ainda de me avistar com o Santo Francisco de Assis. Mas quem sou eu? Não mereço. Isto feito, me abismarei na contemplação de Deus e de sua glória, esquecido para sempre de todas as delícias, dores, perplexidades desta outra vida de aquém túmulo. Bom, esses foram os poemas, foi a nossa conversa hoje, a live sobre Manuel Bandeira, um grande poeta brasileiro. Não temos definido ainda qual o tema para a próxima live do dia. Hoje é dia 3, né? Dia 10 de outubro. Talvez alguma coisa relacionada à criança, aos poemas infantis. Inclusive, um dos poemas, tem os poemas de Manuel Bandeira que se encaixam nessa categoria, né, de poemas infantis. Então a ideia é fazer dessa forma. Então obrigado a quem assistiu, aos que puderem assistir depois no canal. Agradeço também. Boa noite e obrigado. Eu estou respondendo aqui ao Guedes aqui que fez um comentário. Vamos para a passagem. Sim, vamos. Vamos hoje correndo para a passagem. Obrigado aí por sua presença aqui, solidária. Eu também acho muito, sempre que posso, eu coloco alguns detalhes sobre a vida, né, dos poetas. Eu não comentei, mas um
tem a última casa do Manuel Bandeira, fica na Avenida Beira-Mar. Tem uma placa, né, assim no prédio, né, dizendo lá que Manuel Bandeira morou lá e foi o último lugar que ele morou em vida. Hoje ela fica bem perto de uma estação do BRT lá no Rio, na Avenida Beira-Mar, que hoje não pode nem mais ser chamada de Beira-Mar, né? Porque já está, vamos dizer, já está tão longe o mar, mas existe lá essa placa sobre a casa. E a Rua Moraes e Vale, que é o beco, né, que ele fala naquele poema do beco, e depois tem a primeira canção do beco, e depois tem a última canção do beco, que foi, eu li o poema do beco e li a última canção do beco hoje. E essa rua eu conheci também, fica ali na Lapa. Eu trabalhei numa empresa que tinha um escritório ali na Lapa, bem na esquina ali, da Augusto Severo. Então ali tem por trás tem essas ruas e onde tem esse beco onde o Manuel Bandeira viveu, né, por um tempo. Bom, agradeço aí, Guedes, pela presença. Daqui a pouco eu vou colocar no canal. Uma boa noite e não sei sobre o que a gente falará na próxima live na semana que vem. Obrigado aí.